Eu tenho a honra de iniciar e o prazer também de ter aqui conosco, iniciar um bate-papo super especial da ultrassonografia veterinária, claro, com a doutora Cibele Carvalho, nossa professora, nossa embaixadora do curso Diagnóstico por Imagem, e com a nossa coordenadora, Gabriela. Bem-vindas, professoras, muito obrigada pelo convite, me enrolei. Muito obrigada por aceitar esse convite, é um prazer recebê-las. Prazer é meu. Professora, claro que a gente quer iniciar nosso bate-papo, né, Gabi? Com a senhora falando um pouquinho sobre o tema que a senhora abordou aqui no Vet em Foco esse ano e o objetivo que a senhora trouxe para os congressistas. Bom, o tema foi justamente anomalias vasculares, além do shunt, né? Se é possível diagnosticar com ultrassom. Foi bastante desafiador, eu vou ver assim. Não sei quem escolheu a palestra. Eu achei o máximo. Primeiro porque eu adoro falar de vaso, né? Então assim, fígado e vaso são as coisas que eu amo falar. Então assim, foi bem bacana, mas o desafio foi tentar buscar na literatura tudo que tinha, né? E encaixar em 30 minutos. Esse foi o meu maior desafio. E tentar colocar de uma maneira mais didática que as pessoas conseguissem entender. É óbvio que tem uma sequência, né, na palestra de tentar lembrar um pouquinho da vasculogênese, da anatomia, dizer sobre as principais patologias e como que a gente diagnostica no ultrassom. Mas acho que deu. Eu assisti a palestra da Cibele e foi excelente. Eu gostei muito legal. Bem visual, né? Com as imagens. Mas tem que ser, você dá aula de imagem, tem que ser visual, né? É o mínimo, esse preparo ali, o que o pessoal espera, né, professora? Você quer fazer alguma pergunta específica para a professora sobre esse tema? Assim, eu acho que eu posso dizer pela minha rotina, né? Eu faço Doppler faz uns 4 anos, mais ou menos, né? Desde que eu fiz o curso com a professora. E eu nunca havia pego anomalia nesse sentido. Né, essas duplicações de veia cava, por exemplo. E como que é assim, na hora que você faz a rotina, você até trouxe imagens de outros professores, de colegas, né, porque é bem raro, né, e como que é assim, na hora que você está fazendo o seu exame ultrassonográfico para você conseguir ter essa sensibilidade de falar, olha, então isso é uma patologia congênita, uma coisa que você nunca viu, né, às vezes ali. Né, então, como que você age ali no momento? Primeiro que dá um gelo na barriga. Né? Vamos ser sinceros que mesmo eu que faço ultrassom há 35 anos, você dá uma olhada e fala assim, peraí. Tô contando tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Então assim, primeiro dá esse gelo na barriga. Mas como a gente, na hora de fazer exame, tem que continuar plena, né? Olhando lá como se nada estivesse acontecendo e ficar olhando a imagem. Então assim, você tem que voltar pro básico. Então eu sempre falo que anatomia é tudo. E para você poder diagnosticar uma anomalia vascular, tem que saber o que é normal. Então isso é fundamental. Eu acho que é aí que peca o ultrassonografista. A gente não tem uma formação assim padronizada, uma formação padrão, né? Nem todo mundo tem acesso a uma sequência de formação. Olha, então vamos falar da técnica, vamos falar da anatomia ultrassonográfica. Eu acho que quando isso está bem embasado, você está preparado para qualquer tipo de desafio. E isso é um dos desafios, você dá de cara com uma coisa que você nunca viu antes. Mesmo que você não tenha conhecimento da patologia, eu acho que você dá de cara com algo assim, você continua com a técnica que você aprendeu, você sabe que aquilo não está dentro do normal, você faz a varredura, depois você vai buscar na literatura para ver o que está. Então, eu acho que é bem isso. Claro que dá um frio na barriga, acho que essa é a sensação que você me perguntou, mas que tem essa fuga, né? Então, o caminho é voltar para a base, anatomia ultrassonográfica e a parte técnica. É meio a gente descobrir assim, quando você não sabe o que é, você falou que não é, né? Exato. Então você vai por exclusão das estruturas. Exato. Vocês acham que é um dos principais erros para o diagnóstico é
anatomia hoje do profissional atuante? Eu não sei se a gente pode Principal dizer desafio que é erro. Eu acho que já é desafiador, e eu tava falando isso, eu comecei na palestra falando isso, né? Porque o ultrassonografista, ele tem que fazer no aqui e agora, entendeu? Então é diferente de você faz aquisição de imagens, de sequência de imagens numa tomo, numa radiografia, numa imagem de ressonância magnética. Você faz a sequência, depois você senta e analisa aquela sequência. No ultrassom, é a imagem seccional, da mesma maneira que uma tomo e uma ressonância, só que é no aqui e agora. Então esse é o maior desafio. Exige do ultrassonografista um conhecimento tanto técnico quanto de anatomia no ao vivo, entendeu? Não dá para você fazer uma sequência e depois olhar. Você tem que saber o que olhar naquele momento. Então, não sei se é um erro, mas eu acho que é uma habilidade que o ultrassonografista precisa desenvolver e saber que ele vai ser desafiado a cada paciente, né? Acho que isso que é legal, né? Cada um você não faz ideia, é uma caixinha de surpresas ali, o que você vai encontrar. E muitas vezes eles vêm com uma suspeita de uma alteração e a alteração é totalmente outra, né? Pelo menos a parte assim, eu já peguei vários pacientes assim, filhotinhos, que suspeitaram de shunt, ele chega, você fala a cabeça, você fala, gente, é hidrocefalia isso daí, né? Então não era nem da mesma região, não tem nada a ver, né? Aí vem outro desafio, que eu acho que assim, a gente está falando de habilidade do ultrassonografista, talvez o erro, que foi que você perguntou, o erro seja o ultrassonografista achar que ele não precisa saber clínica. Aí, isso é um erro, né? A habilidade de desenvolver, de anatomia, de técnica, são habilidades que a gente tem que desenvolver. De raciocínio espacial, para entender as imagens, mas acho que o grande erro é na formação de achar que você só precisa saber ultrassom. Mas não. Se você não souber a clínica, você não vai nem entender por que o clínico pediu aquele exame e não um outro. Vocês poderiam citar para nós em quais situações a ultrassonografia com Doppler faz totalmente diferença? Faz a real diferença? Nossa, tem um monte. Cada uma cita, então. Tá, Vamos então tá, olha separar só. uma sequência. Então, todas as vezes que no modo B eu tenho alguma alteração hepática, morfológica ou estrutural, o Doppler vai me ajudar a complementar essa informação para saber a questão hemodinâmica, se esse fígado está compensado ou não. Isso é uma informação bastante importante. Todas as vezes que eu tiver um paciente pediátrico, que ela estava dando exemplo, né? Então, vou me ater somente ao abdômen, tá? Tá bem, professora. Né? Senão a gente vai ampliar muito esse papo. Todas as vezes que eu tiver um paciente pediátrico com ascite, eu preciso do Doppler para saber o porquê que essa ascite foi desenvolvida. Todas as vezes que eu tiver uma alteração renal, morfológica e estrutural, eu preciso do Doppler para saber se as alterações de pulsatilidade daqueles vasos e de resistividade, se esse rim está compensado ou não. Porque geralmente, assim, quando a gente fala em Doppler, você está falando de avaliação hemodinâmica, você está falando de vaso, e aí você falar de vaso no abdômen, tem vaso para tudo quanto é lado, né? Então é muito amplo. Eu dei 2 exemplos de 2 órgãos diferentes, de rim e de fígado. Pode dar aí mais exemplo, Gabi, fala aí. Não, acho que, pensando assim no Doppler como um todo, quando a gente tem uma suspeita de um tromboembolismo, né? Suspeita de trombo. A gente precisa, é essencial o Doppler. E muitas vezes, porque o trombo no modo B, às vezes a gente não consegue ver. E aí só o Doppler pode te falar que tem uma alteração. E você tem que saber muito anatomia para entender como que aquele animal está manifestando aquele sintoma e o lugar que você vai procurar, né? Que faz toda a diferença, né?
Então, acho que também é muito significativo. E em massas no geral, né? Qualquer formação que você tiver no abdômen, né? É importante a gente conseguir fazer essa complementação. E, inclusive, já vou puxar aqui um tema, né? E falar um pouquinho sobre microbolhas, né, professora? Eu já tinha até combinado com ela que nós não perderíamos esse tema, né, Gabi? Falando de massas e neoformações e abdômen. É legal. O contraste, a ultrassonografia com contraste por microbolhas é um tema bem novo, né? Embora não seja tão novo assim, porque parar para pensar, eu fiz o meu pós-doc com isso, com elastografia e com contraste, que são duas técnicas diferentes. Deixar isso claro também para o pessoal, porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Então, o contraste por microbolhas, a gente teve a oportunidade de aprender essa técnica. O primeiro contato que eu tive foi em 2008, 2009, com o Dr. O'Brien, em Illinois, quando eu fui para lá, e a gente fez um acompanhamento da rotina dele lá. Voltei encantada. Em 2009 foi o ano justamente que eu estava terminando meu doutorado e eu já vim empolgada para fazer um pós-doc com isso. Aí a gente começou o pós-doc em 2010 e 2014 eu terminei. Só que de 2014 até 2023, quase 10 anos, os equipamentos de ultrassom que tinham a capacidade para fazer esse software rodar eram equipamentos muito caros. A partir do momento que esse software barateou, que a qualidade de imagem, né, dos anos 2000, aí no final dos anos 2010, deram um salto quântico de qualidade, né? E barateou esse software, aí sim a gente conseguiu colocar na prática privada. Porque até então, de 2014, que eu terminei o pós-doc, até 2023, os equipamentos que eram possível a gente trabalhar com contraste por microbolhas custavam em torno de 300 mil reais, de 250 a 400, 500 mil reais. 500 mil reais uma casa, gente. Né? Então, assim, não era viável. A partir daí, em 2014, começaram os equipamentos portáteis a suportar o software de microbolhas. Daí, abriu a porta para a gente colocar no mercado privado a utilização desse software. E é um software muito legal, né? Porque o contraste por microbolhas, ele é para a gente poder ver difusão, né? De hemodinâmica no rim, ok? Mas para mim, a maior sacada é a diferenciação de lesão benigna e maligna no fígado. Que assim, é altamente prevalente, a gente tem uma prevalência muito grande de lesões focais e hepáticas, e com contraste a gente tem uma acurácia aí de mais de 90% de acurácia, de valor preditivo positivo para malignidade. Então, é super legal. A senhora falou um pouquinho dessa parte da jornada acadêmica. Como diretora executiva do NAUS, né? Docente em muitos cursos, aprimora muitos profissionais, referência, né, na ultrassonografia veterinária. Professora, a senhora poderia falar um pouquinho para nós sobre a jornada acadêmica, porque todo mundo quer conhecer cada vez mais, né, da história da senhora, e é claro, a gente também quer saber como que a senhora faz ali para ter uma rotina de produtiva, de performance, qual o segredo, né, Gabi? É óbvio que a gente quer saber. É mãe, empresária, treina, né, prof, que eu vejo seus treinos com choquinho. Gente, eu faço yoga também. Além disso, ela traz o que há de mais novo no mercado. Sou biker, também ando de bicicleta. A biker, olha só, E ao mesmo tempo a senhora consegue estar inovando e trazendo pro diagnóstico por imagem sempre... Na verdade, acho que eu tenho, sei lá, um espírito meio inquieto, né? Eu acho que a criança de 4 anos que fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Ela ainda tá aqui dentro de mim. Com relação à jornada acadêmica, bom, são 35 anos na área. E se tem uma coisa que eu não consigo fazer, é sempre a mesma coisa. Eu acho que é isso que me mantém na área. Não vou te dizer que eu nunca pensei em desistir. Pensei várias vezes em desistir. Assim como acho que todo mundo na veterinária já pensou alguma vez em desistir. Mas a
cada vez que você se depara, às vezes, com frustrações, né? E quanto mais tempo a gente fica na área, mais a gente se depara com essas situações de frustrações. Então, sim, pelo menos umas 3 vezes na vida eu pensei em desistir. A última vez que eu pensei em desistir, eu já estava fazendo um curso de administração de empresa, fiz na GV. É mesmo? Uhum. Foi justamente em 2014, quando eu terminei o meu pós-doc. Todas as vezes que eu pensei em desistir eram bem contraditórias, né? Mas, assim, tipo, você fala, nossa, estava terminando pós-doc, pensou em desistir veterinária, estava fazendo um trabalho bacana, né? Diferente, que eu acabei de falar, que foi com microbolhas. Mas daí eu estava desgostosa com a faculdade, com dar aula, porque assim, você falou que eu faço várias coisas, sempre fiz várias coisas. E a minha formação sempre teve um tripé, né? Pesquisa, prática privada, fazer rotina. Eu acho que eu não consigo conceber alguém conseguir dar aula sem ter uma experiência que não seja só acadêmica, né? Então, eu acho que a gente precisa passar para os alunos a experiência de vida, a experiência de vivência no mercado. Então, tem que ter essas 3 coisas. Você tem que estar de olho na pesquisa, você tem que estar de olho, você tem que botar a mão na massa, né, rotina, para você poder ser um professor que conta, tá? Então, assim, a minha jornada acadêmica sempre foi isso. Eu não vou ficar contando minha história, senão a gente vai ficar aqui no podcast de 1 hora só falando isso. Mas, enfim, esses desafios. E você perguntou, né, qual é o segredo? Eu acho que o segredo é disciplina, Fran. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, assim, eu sou a mulher das listas, eu adoro tecnologia, então eu uso, dá licença, o seu celular, eu uso isso a meu favor o tempo todo. Então, assim, tudo chega a ser, às vezes, cronometrado. Tenho que fazer XYZ, eu vejo na atividade que eu tenho que fazer qual é o mais chato, o que é o mais chato, o que é mais penoso, é o que eu vou fazer primeiro, entendeu? Eu uso sempre essa tática, né? Isso rende mais o tempo. E se descobrir, né? Eu acho que também isso é uma dos meus segredos, se é que pode dizer que existe um segredo para a produtividade. Eu acho que a gente tem que saber qual é o momento que você rende mais. Você rende mais de manhã? Você rende mais de tarde? Você rende mais de noite? E respeitar isso, sabe? Então, assim, se tem coisa chata para fazer, eu boto ela primeiro na lista. Então, você fala, eu faço exercício físico. Não saio de casa antes disso. Minha primeira coisa da lista é o mais chato. Exercício físico é remédio, né, gente? Então, assim, tem o exercício físico que é prazer, que eu tava falando, né, de andar de bicicleta. Então, de domingo vou lá, uns 20, 30 quilômetros de bicicleta, todo domingo. Mas o musculação, yoga, elasticidade. Yoga hoje eu uso pra... Eu ia falar exatamente isso. Mas Cuidado com com a mente também, né? Porque assim, exercita a mente, exercita o corpo, né? Então, 3 vezes na semana yoga, 2 vezes na semana musculação e 1 vez na semana prazer. Então, isso é de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar aula em curso, antes de entrar na rotina, antes de vir viajar para o IBVET para dar aula. Então, é o que a gente faz. Eu acho que é esse o segredo da produtividade, a disciplina. É isso. Professora, se a senhora pudesse deixar um conselho para os nossos participantes aqui que querem entrar na área da ultrassonografia ou estão iniciando, o que a senhora falaria para eles? Eu acho que para o povo que está começando agora, não tenha pressa. Porque eu acho que é o mal do século, a ansiedade. Esse pessoal mais novo tem as coisas que eles querem para ontem, né? Então, assim, uma pós-graduação demora 2 anos. Uma curva de aprendizado, por mais que você se empenhe e faça só isso, vai demorar no mínimo 1 ano. Então, assim, não tenha pressa. Eu acho que é esse o conselho. E invista em você, invista em conhecimento,
seja disciplinado, persistente, os resultados não vêm de uma hora para outra. Essas vezes que eu falei que eu desisti foi justamente por isso. Você não vai ser o único no mundo que vai sentir frustração por não receber de volta na sua profissão aquilo que você acha que você merece. Então, eu acho que é isso. Perfeita, né? É bem isso, assim, eu pego às vezes aluno, né, tá finalizando a graduação, né, o pessoal tá fazendo estágio, último ano da faculdade, né, vem fazer estágio, né, e aí eles falam, porque antigamente, para você conseguir às vezes um curso ou um conhecimento de uma técnica, né, era difícil, e hoje em dia tem tudo online, tem tudo no Google, tem inteligência artificial, tem tudo, né, e aí eles vêm falando, não, porque eu vou fazer um curso disso, depois disso, eu falei, mas peraí, em qual momento você vai praticar? Porque se você aprendeu e você não praticou aquilo, você não vai conseguir Não, e mesmo para digerir o conteúdo, gerir, né? Porque conseguir a nossa replicar. cabeça tem um limite de aprendizado. Sim. E eu vejo isso, assim, sabe? Esse desafio com eles, falar, não, eu quero fazer ultrassom abdominal, eu quero fazer ultrassom disso, daquilo. Eu falei, tá, então peraí, vamos começar com o abdômen. Aí você faz os cursos de abdômen, treina o abdômen, aí você tá bem em abdômen, aí você vai fazer felinos, que é outro universo, né, dentro do abdômen. E aí você vai aos poucos. Isso, entendeu? Então, assim, vai indo aos poucos, não quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque você acaba não sendo um bom profissional. Não tem como, né? Não tem como, né? Impossível. É verdade. Mas acho que é a ansiedade, né? Eu acho que falta isso, essa coisa do planejamento de carreira. É verdade. Entendeu? É você planejar a carreira. Então, assim, quando eu imaginei a escola Naus, eu imaginei como alguém chegando e planejando a sua carreira. Então, eu vou fazer isso que você acabou de falar. Eu vou fazer primeiro esse curso, depois esse, depois esse, depois esse. E aí, e são coisas diferentes, né? Você fazer o curso, aprimorar, depois você vai ter, por exemplo, na pós-graduação, você vai ampliar o seu conhecimento, vai conhecer pessoas, você vai ter experiências diferentes das pessoas com as quais você vai conhecer, porque a tua história pode ser uma, a minha outra, a sua outra, cada um, né? Vai chegar em um ponto, então se conhecer, o que eu quero? Será que a minha história vai ser igual a dela? Será que eu também vou querer a mesma coisa? E hoje, cada um pode seguir o caminho que quer, né? No tempo que quer. Não precisa pressa. Perfeito, professora. É um privilégio. Sempre é, né, Gabi? Ter a senhora conosco. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, por conseguir um tempo, né? Que é super difícil ali no congresso. Todo mundo quer conversar com vocês, né? Quer falar com vocês. Tirar foto, autógrafos. Autógrafos, gente, não sei. Meio over. Professora, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida, da minha história e saber que isso pode ser inspirador para as outras pessoas. Obrigada. Com certeza. Obrigada, muito professora. inspirador. Sempre. Sempre.